Primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículos 1 ao 3, está escrito assim: passados estes acontecimentos, Nabote, o jezreelita, tinha conseguido formar uma boa plantação de uvas em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe solicitou a Nabote: cede-me a tua vinha, para que eu a transforme em horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca te darei uma vinha ainda melhor, ou se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Todavia Nabote replicou ao rei: Yahvé me livre de te entregar a herança de meus pais. Ou, em outra versão diz: longe eu de negociar a herança dos meus pais. Tem várias versões, é muito interessante essa palavra. Eu gosto dessa versão que está escrito assim: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Na cultura de Israel, herança era algo muito sério. A questão da terra não se dava e não se negociava. Mas nós já vamos falar sobre isso. Nós temos aqui um contexto onde nós vemos Nabote, que ele é um dos 7.000 que não se dobraram a Baal, onde nós observamos Nabote num contexto onde o profeta Elias é protagonista contra um dos reis mais corruptos da história do Antigo Testamento, juntamente com a rainha Jezabel. O rei Acabe vive naquele contexto da divisão do reino entre reino do norte e reino do sul, quando após a morte de Salomão houve a divisão dos reinos. O reino do norte, capital Samaria; o reino do sul, a capital Jerusalém. Israel e Judá, reino do norte Israel, reino do sul Judá. No reino do norte, de um modo geral, os governadores eram muito corruptos. No reino do sul havia uma alternância entre reis bons e reis maus, reis temente a Deus e reis não temente a Deus. Nós observamos então que o reino do norte vivia sempre um contexto de crise e de mistura religiosa e teológica de vários aspectos. No reino do norte, por exemplo, era tolerado a adoração a Baal, a Sera, a Astarote, que era a trindade dos povos, principalmente dos povos filisteus, cananeus, principalmente dos cananeus. Os filisteus é Dagom. Então observamos como a influência da cultura cananeia era muito presente no reino do norte. Eles haviam, por exemplo, as regiões altas, chamados altos, onde haviam locais de adoração a Baal. Então Elias foi usado por Deus naquele contexto de crise para ir na contramão desse pensamento. Logo Deus usou Elias, e Elias teve certo medo, foi se refugiar numa caverna. Uma série de passagens que nós observamos lá em primeiro livro de Reis, capítulo 16, 17, 18, 19, contexto. Ali é um convite a conhecer a história do rei Acabe. Casado com Jezabel. Quem era ela? Ela era filha de Etbaal, rei dos Sidônios, ou seja, um povo fenício. E já Acabe era filho de Omri, o construtor do grande, suntuoso templo de Samaria. Ou seja, era um local muito complexo de vários aspectos. E estava lá Nabote. Quem era Nabote? Um homem que tinha uma vinha. Quem era Acabe? Um rei que cobiçava uma vinha. Um rei que tinha um palácio, que tinha uma casa de verão, tinha propriedades e tinha tudo. Mas no coração dele, ele não tinha nada. Porque ele não tinha a alegria do Senhor. O que ele tinha era bens materiais. É um retrato da nossa sociedade de hoje. Tem muito. E é sempre insatisfeito. Por quê? Porque o pecado da cobiça, as pessoas sempre cobiçam aquilo que é do próximo. As pessoas cobiçam muitas coisas. O cônjuge do próximo, cobiçam o dinheiro do próximo, enfim, muitas coisas. Aqui não é diferente. Dentro desse contexto observamos isso claramente. Dentro desse contexto observamos então um rei que não se entendia, que vivia sempre num desespero e num dilema existencial, que não se compreendia, e um pobre Nabote, um homem que só tinha uma vinha. A sociedade de hoje, irmãos, ela está imergida nesses dilemas.
Nós temos Cristo, que é a maior esperança. O que a sociedade tem? A sociedade tem materialismo, a sociedade tem dinheiro, a sociedade tem tantas coisas. Mas nós temos a melhor parte, Jesus. Então, meus irmãos, no versículo 1 está escrito assim. Eu gosto de ministrar expositivamente, versículo por versículo. Passado estes acontecimentos, Nabote o jezreelita tinha conseguido formar uma boa plantação de uvas em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Que contraste! Um palácio e uma vinha. Dentro da cultura de Israel, a vinha é como a soja no Brasil. A soja no Brasil é forte, pastor. É forte, irmãos. Portugal é forte outras coisas. No Brasil é forte a soja. Na cultura de Israel, a vinha era muito forte. Então tinha uma vinha, era algo de muito valor. E a terra em Israel tinha muito valor, pastor. A terra não se negociava. A terra era herança familiar, e herança familiar não se negociava. Nós temos lá Levítico 25, versículo 23. Um homem que tinha uma vinha ao lado da casa do rei, que havia recebido como herança. Dentro do contexto daquela tradição, não se negociava uma herança. Uma herança familiar era algo de muito valor. Eu e você temos algo de muito valor também, que é a nossa salvação. A alegria em Cristo Jesus. São só analogias, irmãos. Nabote nunca ouviu falar de Jesus. Jesus não tinha vindo. Mas Nabote, pela leitura do texto, pelo que observamos, e depois ainda Deus levantou Elias para repreender Jezabel e Acabe por causa dessa passagem de outras que iriam acontecer. Jezabel era uma mulher tão ruim que, porque Nabote não quis trocar e nem vender essa vinha, ele morreu, porque Jezabel providenciou 2 testemunhas falsas contra esse homem, e esse homem pagou com a própria vida, como se ele tivesse blasfemado contra o rei e contra Deus. E depois o Senhor veio com juízo contra Acabe e principalmente contra Jezabel. Mas isso é um contexto histórico, basta os irmãos lerem a seguir para compreender. Vamos se focar nessas 3 passagens aqui. Aqui nós observamos que Nabote era um homem de coerência. Aqui nós observamos que Nabote era um homem que, mesmo nas suas limitações, na sua pequenez, ele buscava o Senhor. Vivemos uma sociedade, irmãos, em todos os aspectos, de vários extremos. Ou é o materialismo, ou é a prosperidade excessiva, tudo é dinheiro, ou é a ganância, ou é o status, ou é tantas coisas que tentam roubar Cristo do nosso coração. A sociedade de hoje vive a crise do ser e do ter. Hoje o ter é mais importante do que o ser. Acabe estava imbuído por esse pensamento, movido por esse entendimento. A mente dele estava tomada de si mesmo, e ele precisava mais uma vinha. Um homem que tinha tantas coisas, o que aquilo faria diferença na vida de Acabe? Nada. Parece aquela pessoa que tem milhões, pode ter tudo, mas tem que roubar mais um pouquinho, tem que ser um político um pouquinho mais corrupto, já não basta os milhões que tem na conta, e não estou julgando se foi de modo lícito ou não ilícito, não importa, tá com a conta gordinha, não, mas tem que mais um pouquinho, aí se suja mais um pouquinho. Meus irmãos, a sociedade de hoje é essa. Na sociedade de hoje, errar não tem problema. Pecado não tem problema, porque é a sociedade desprovida dos valores cristãos. Mas a nossa mentalidade é a de Cristo. Na nossa mentalidade, perder é ganhar. Na nossa mentalidade, importa agradar a Deus. A sociedade de hoje, ela é movida por vários polos. Ou é o polo do materialismo, ou é o polo da ganância. São vários polos que têm desenvolvimentos na história da sociedade e nos reflexos hoje. Eu ouvi de um professor lá onde eu estudo, respeito muito aquele professor, pessoa de muito valor, mas ele falou: a religião foi substituída pelas ideologias e pela política.
fiquei pensando, a modo de vida, né? Pensando, né? Porque, irmãos, quem teve uma experiência genuína com Jesus? Podem falar isso, meus irmãos. A gente respeita, mas entra aqui, sai aqui. Porque, irmãos, aquele fundamento que nós temos de Cristo, ele é muito poderoso. E o fundamento em Cristo Jesus, podemos viver uma sociedade toda errada. Uma sociedade onde Cristo foi deixado de lado. E não é retrato da sociedade europeia, no Brasil não é diferente. É retrato de qualquer sociedade ocidental nos dias de hoje. É o retrato da sociedade atual. A sociedade atual substituiu Jesus pelo materialismo. A sociedade atual substituiu Jesus pelo humanismo. A sociedade atual substituiu Jesus pelo consumismo. Mas nós, apesar da incompreensão do mundo, nós temos Cristo. E isso faz toda a diferença. Irmãos, nós observamos que a vinha estava perto do palácio. Que proximidade! Assim nós também estamos no mundo, mas não fazemos parte do mundo. Temos que viver, irmãos. Não é pecado nós prosperar sem aquele exagero daquela teologia da prosperidade. Daquele exagero, pastor, de que o ponto principal é prosperar. Não importa Cristo, importa, pastor, é prosperar. Importa, pastor, prosperar. Não importa Cristo, importa prosperar. Não, esse não é o nosso entendimento. Esse é o entendimento que tem o reflexo do materialismo. Esse não é o nosso entendimento. O nosso entendimento é que podemos prosperar financeiramente. Mas mais do que isso, é mais importante o tesouro de grande valor que temos no nosso coração, que é a presença do Senhor. Porque em primeiro lugar, devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. As demais coisas não são erradas. Não é errado prosperar, ter uma boa colocação no mercado, ser bem abençoado. Isso não, isso todos devemos buscar. Mas não pode ser o centro da nossa vida. A sociedade dita isso como centro da vida. Hoje existem as tendências da moda. Porque a última roupa, o último isso, o último aquilo, não é pecado. O crente se vestir bem, o crente ter ascensão social. Nós também não devemos sair do polo da teologia da prosperidade para a teologia da miséria. Nós temos a teologia do equilíbrio em Cristo Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a vinha estava perto do palácio. Interessante que em João capítulo 17, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João capítulo 17, versículos 14 ao 17 está escrito: deles é a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Mas Jesus disse: não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Ou seja, o crente não pode viver um alienamento. Não tem que ser alienado. Não é porque Nabote não emprestou, não vendeu a vinha e não negociou, que o crente agora vai viver num alienamento enclausurado em casa. Como a gente sabe que tem pessoas que fazem isso. No Brasil eu sei de pessoas que têm uma esperança tão grande na volta de Jesus, pastor, que sabe o que eles fazem? Eles vendem tudo, vão morar num local bem alto, para que se Jesus voltar na perspectiva não pré-tribulacionista, mas a questão de arrebata de tribulação, ele não tem problema que ele não vai ser atingido por tsunamis e coisas desse nível. Nós não podemos viver isso. Porque se vivermos isso, estamos vivendo o que, pastor? Alienamento. E isso eu posso falar aqui porque eu sei que o pastor é muito equilibrado e ensina a igreja uma proposta equilibrada. Então, irmãos, infelizmente tem pessoas que vivem alienados, querem se guardar tanto no mundo, que se alienam. Parece a época da Guerra Fria. Jesus, os russos estão chegando. Jesus, os americanos. Era aquela coisa de achar que a bomba nuclear ia estourar a qualquer momento. Tinha gente que construiu um sótão embaixo, ia para baixo com medo da Terceira Guerra Mundial. Nós não podemos viver esse clima, irmãos. Isso é clima fatalista de medo excessivo. Nós temos uma segurança em Cristo Jesus. E essa segurança em Cristo Jesus nos gera o quê? Tranquilidade. Acabe aqui, irmãos, eu não gosto de fazer tipologias nem espiritualizar textos, só tem uma analogia histórica apenas. Acabe simplesmente representa alguém que está ameaçando Nabote. E o mundo nos ameaça em vários aspectos. Mas Nabote, aqui não está escrito que ele não convivia com Acabe. Nós temos que conviver com o mundo, nós estamos aqui, nós temos que influenciar.
Nós temos que ter as posições de destaque, nós temos que ser abençoados, nós não temos que nos isolar, nós temos que, no bom sentido, ter uma palavra de bênção para as pessoas, como quando as pessoas veem Cristo na nossa vida. Às vezes eles não falar nada, mas é o nosso caráter, o nosso testemunho. Fazer a diferença na sociedade, nos segmentos, todos os segmentos que estamos inseridos, temos que fazer a diferença. Temos que ser os melhores nos segmentos, temos que ser abençoados. O melhor na perspectiva cristã não é ser melhor do que o seu irmão. Melhor na perspectiva cristã é dar bom testemunho. É diferente da perspectiva do mundo. Então, meus irmãos, a igreja é como um navio. Está dentro da água, mas a água não está dentro dela. O navio não sai da água. Então o navio agora não vai mais ir para o seu destino porque tem medo da água? Não. Assim como cristão não pode ter medo do mundo. Não pode se isolar. A igreja já historicamente, esta igreja não, mas muitas já o fizeram historicamente, tentaram, pastor, se isolar. O medo do mundo. Se isolar do mundo. Ah, tem uma festinha. Quando eu digo uma festinha de aniversário. Não vou porque tem que dar testemunho. Só posso andar com crente. A gente quer assim. E perdeu família, perdeu tudo. E depois é aquele dado do quê? De chato. É o chato da família porque é o crente. Não, irmão, Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou para fazer a diferença. Aliás, o primeiro milagre de Jesus foi no casamento. Jesus não se excluía, Jesus influenciava. Precisamos estabelecer limites. Estabelecer limites não é o que eu estou falando aqui. Estabelecer limites é o caráter. Quando a gente vê que as pessoas falam coisas que vão contra o Evangelho, a gente ouve, analisa, reflete. Agora não precisa repetir as mesmas barbaridades que os outros. Agora também não precisa se isolar, não. Aquela pessoa ali não tem Jesus, não fala com ela. Que isso, Deus? Como é que vamos estabelecer a luz de Cristo nessa vida se queremos nos isolar? Aí as pessoas nunca vão ver Cristo. Se a gente só andar com os pares cristãos, o mundo não vê Cristo. Porque estamos nos isolando. E historicamente as igrejas evangélicas já fizeram isso. Precisamos estabelecer limites, sim, no caráter. Nabote nunca quis possuir o palácio de Acabe. Talvez nunca tenha entrado nele. Tudo é negociável na vida. Parece que tudo é um comércio ambulante. Que a sociedade apregoa hoje. A sociedade atual apregoa muito a mercantilização em tudo. E até em alguns locais, a mercantilização da fé. Mas nós em Cristo Jesus temos uma fé que não está aliançada com o mercantilismo. E temos uma vida em Cristo Jesus de que ser bem sucedido financeiramente é o reflexo. Mas o que mais importa é a pérola de grande valor que temos, que é a presença do Senhor. O cristão nunca toma a forma do mundo. Ele dá a forma, ele influencia, mas ele nunca se conforma. O cristão não é um influenciado, mas também não é um conformado. Ah não, deu tudo errado na minha vida, não tem problema. Porque em Cristo Jesus eu posso me isolar em casa, eu não preciso ser abençoado. Não é de um extremo ao outro. Romanos 12, versículo 2 está escrito: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a nossa mentalidade é a mentalidade de Cristo. Versículo 2: certo dia Acabe solicitou a Nabote: cede-me a tua vinha, para que eu a transforme em horta. Já que ela está situada junto ao meu palácio, em troca te darei uma vinha ainda melhor. Ou, se preferir, pagarei em dinheiro o seu valor. Ele precisava da vinha do Nabote. Um homem bilionário desse. Bilionário. Davi cometeu um erro também, né? Um homem que tinha tudo e quis a esposa de Urias. Um homem com tudo. Com tudo, em todos os aspectos, o homem tinha tudo. E desejou a esposa do Urias, a Batseba. Irmãos, o mundo é assim. Isso é a ótica do mundo. A ótica do mundo, ela tem essa ótica de quê? De que eu preciso crescer na vida, mas esse crescer na vida, isso é o mundo derrubando todo mundo. Eu tenho que crescer na vida lá na empresa, deletando todo mundo. Aí eu, para crescer na empresa, eu conto os podres de todo mundo que trabalha comigo. Aí eu creio, não, irmãos,
Cristo, e isso é o mundo, isso eu só uso a título de ilustração, porque você aqui é uma comunidade cristã, em Cristo Jesus nós não fazemos isso, mas o mundo faz. E se nós não tomarmos cuidado, esse mundo não é fácil, esse mundo é terrível, mas nós não temos que nos isolar dele. O mundo há duas conotações, sistema de pecado e o cosmos. Nós fazemos parte do cosmos, fazemos parte da vida. Temos a cosmovisão cristã. E a nossa cosmovisão cristã, ela vai, logicamente, influenciar a vida das pessoas. Mas a cosmovisão cristã não impede o isolamento. Pelo contrário, o cristão está aqui para influenciar. Para ser canal de bênçãos, para ser bem-sucedido onde ele está. Então, meus irmãos, a vinha, nesse caso, tipologicamente falando, significa aquilo que nos proporciona prazer, alegria, nossa herança. E a nossa maior herança é a nossa salvação em Cristo Jesus. Nós temos uma salvação em Cristo Jesus. Sabe que a vinha na cultura hebraica tinha vários significados. Assim como a gordura era alegria, a vinha na cultura hebraica também é alegria. Na cultura hebraica o vinho era símbolo de alegria. Vários aspectos que poderíamos, a uva e o vinho tinham muito valor na cultura hebraica. São vários aspectos que poderíamos extrair históricos, mas o tempo não me permite, então serei muito breve aqui. Nesse caso, Nabote tinha uma vinha, e ele entendeu que aquela vinha ele não poderia negociar, porque era a herança que ele recebeu dos seus pais, e a herança não se negociava, era uma propriedade de terra, e a terra era dele, foi dado a ele, a sua família, a sua posteridade. Assim é a salvação em Cristo Jesus. Salvação eu não transfiro para a minha posteridade, é verdade. Salvação individual, perfeito. Mas salvação não se negocia. Salvação não se negocia. Os valores cristãos não se negociam em Cristo Jesus. Os valores cristãos são inegociáveis em Cristo Jesus. Se aprimoram, porque às vezes por legalismo, muitas pessoas confundiam doutrinas com costumes. Eu sei que não é o caso aqui, mas em muitos lugares foi. E então, isso pode se aprimorar. Mas as verdades em Cristo, como Deus é amor, Deus é alegria, Deus nos traz paz, Deus nos salvou, através de Jesus Cristo, do seu sangue, a salvação é em Jesus. Jesus é o amor, é o caminho, a verdade. Essas coisas não se negociam. Por quê? Porque são verdades absolutas, inegociáveis em nossos corações. Biblicamente falando, a vinha também pode representar o nosso coração, que é só uma analogia, irmãos. Provérbios 4, versículo 23 está escrito assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, verso 23. Ou seja, o coração na cultura bíblica tem várias simbologias. Era utilizado para várias representatividades, para a alma, para as emoções, para várias representatividades, porque na cultura hebraica era muito comum fazer-se uma analogia do sentimento ao órgão. Os sentimentos que a pessoa estava passando se refletia, se materializava-se através do texto, e no texto se fazia uma analogia com o órgão. É muito comum, porque a Bíblia tem muitas figuras de linguagem, antropomorfismo, antropopatismos, tem muitas figuras de linguagem na Bíblia. Mas, irmãos, uma grande realidade é, a vinha aqui significa algo que recebemos de grande valor. É uma analogia perfeita, mas é uma analogia que devemos sempre pensar. O amor que Deus teve derramando, doando o seu Filho lá na cruz do Calvário, onde Ele derramou o seu sangue carmesim para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. É a morte que trouxe vida. O mundo e este sistema, sempre somos confrontados com isso. O mundo e esse sistema. Mas não podemos nos abster, estamos aqui. Tentação do ponto de vista sinestésico. Trocar a vinha por outra melhor. Não deixa de ser uma sedução. Ah, mas o crente que não é tentado. Verdade, mas pela sua própria cobiça, sim. Está lá no texto de Tiago. Somos tentados na cobiça. Deus não tenta ninguém. O texto é claro. Ah, Deus tentou. Deus nunca tentou ninguém. O texto é claro. Deus não tenta ninguém. Mas nós somos seduzidos pelas nossas cobiças. E aí cobiçamos coisas. Mas, no entanto, nós temos aqui: trocar a vinha por outra melhor. Nada se compara à grandeza de conhecer Jesus. Amém. Nada. Nada se compara à grandeza. E às vezes atravessamos momentos difíceis, porque a vida é assim, ó.
A vida, nós não somos como uma bola de canhão, que sai de um ponto e vai ao outro. Nós não somos como uma folha ao vento, nem determinismo, nem aquela pessoa que pensa que a sua vida está na sua mão, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, irmãos, nós somos dirigidos pelo Senhor, mas a vida tem os seus momentos, seus desvios, é como um avião, as turbulências, mas isso não pode nos afastar do amor de Cristo Jesus. Amém. E aí, às vezes, somos, entre aspas, seduzidos pelas facilidades. Lá no mundo, na vida, no dia a dia, no vai da vida. Não, faz isso, que tu vai ser abençoado, que eu vou te ajudar aqui, faz isso. Mas aquele fazer pode envolver coisas que não são legais aos olhos de Cristo Jesus, a coerência, a vida cristã. Então, meus irmãos, nós temos que estar sempre firmes em Cristo Jesus. Outro tipo de sedução. Sedução do ponto de vista financeiro. Trocar a vinha por dinheiro. Qual o preço da nossa salvação? Quanto custa o sacrifício de Cristo? Muitos hoje buscam mais o ter do que o ser. Acabe tinha tudo, mas na verdade não tinha nada, pois ele não possuía as riquezas, mas a riqueza o possuía. Ele não possuía a riqueza o possuía. O que possui a nossa essência? O que deve possuir a nossa essência é Cristo. Quando Cristo possui a nossa essência, o resto é tudo consequência disso. Nabote aparentemente não tinha nada, mas tinha tudo, pois o Senhor dominava a sua essência. Qual a nossa atitude? Ser como Esaú, que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha? Como Davi, que pecou com Batseba? Ou como Jesus, que quando foi tentado, venceu a Satanás pela palavra? E como Nabote, que não negociou a sua vinha? São só analogias, irmãos. Eu não gosto daqueles pregadores, eu sei que aqui não é o caso, é uma igreja muito equilibrada, mas pegar o texto e fazer aquelas tipologias e aquelas espiritualizações radicalizadas do texto. Mas analogias são importantes. Por quê? Porque a Bíblia tem exemplos para nós. Exemplos que podemos extrair, exemplos práticos da vida, de analogias. Você pega uma analogia e aquilo você vai dizer, mas está escrito no texto. Vamos ler aquele texto à luz do seu contexto, vamos entender o contexto histórico, vamos entender o que estava acontecendo, mas pode ter uma analogia pessoal para a minha vida. Isso faz parte, meus irmãos. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Primeiro livro de João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Esse não ameis não significa vamos se isolar. Não. Significa não ame o estilo de vida do mundo. Mas você está aqui, Jesus Cristo mesmo disse, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não tem de ser um evangélico fundamentalista e radical que se isola, mas tem de ser o evangélico equilibrado, que influencia e que todos veem a luz de Cristo em nossas vidas. É o que já dizia Francisco de Assis: evangelize, evangelize, evangelize. Em último caso, diga alguma coisa. Evangelize com a sua vida, com o seu caráter, com o seu testemunho. Às vezes não falamos nada, mas a nossa vida, o nosso testemunho em Cristo Jesus fala tudo. A irmã lá no seu trabalho, o irmão no seu trabalho, na sua repartição, na sua família, no seu dia a dia. Às vezes algum ente querido não é cristão e até zomba da fé. Mas vai para a igreja? Vai perder tempo na igreja? As pessoas falam, as pessoas não conhecem Jesus, falam isso. Mas vai lá para a igreja fazer o quê? Domingo de manhã. Podia estar em casa descansando. Fazer o que numa igreja? Sabe por que eles falam isso, irmãos? Porque eles não tiveram uma experiência genuína com Jesus. Então, nós temos que entendê-los. Um dia também passamos por esse sistema. Não adianta espiritualizar, é dominado pelo mal? Não é dominado pelo mal, é uma concepção da pessoa pessoal. O homem é fruto do meio, é o meio que ele vive. A maioria não é evangélico, não é cristão. Muitos também não são católicos, não são cristãos, não conhecem a luz de Jesus, não buscam a Cristo. Às vezes a pessoa está envolvida com pessoas que não querem nem saber de Deus, riem da fé. Agora, essa pessoa não vai entender o que nós encontramos no ambiente no domingo de manhã. Mas o dia que essa pessoa entrar pelas portas da igreja e a palavra de Deus alcançar esse coração vai entender. E aí a mente vai ser transformada à luz de Cristo Jesus. Amém. Mas não é o muito falar, nem o muito brigar, discutir e tentar fazer com que
que as pessoas entendam a Deus no grito, na discussão. Isso não vai ganhar ninguém, só vai gerar dissensão, só vai gerar discussão vazia. Mas o que vai fazer as pessoas conhecer Jesus é o nosso bom testemunho. As pessoas veem o quanto a nossa vida mudou, porque hoje nós temos Jesus. Amém. O ímpio, Acabe, queria a vinha de qualquer jeito, pois estava completamente dominado pelo pecado da cobiça. O ímpio é assim, nem todos. Vamos também pingos nos is. Tem muitas pessoas que não conhecem a Jesus, que são pessoas extremamente éticas, corretas, coerentes, e não são comistosas. E às vezes a gente sabe que algum cristão não teve ainda um encontro, teve um encontro com Jesus, mas falta amadurecer em alguns aspectos, e às vezes pode ser dominado por esse pecado da cobiça. Não quer dizer que não seja salvo, mas é uma fragilidade em Cristo Jesus. Aí a pessoa tem que buscar o fruto do Espírito, porque salvação, meus irmãos, é pela graça, é de graça. Mas aí faltam alguns aspectos da santidade. Não podemos confundir salvação com santificação. Então vamos entrar naquela meritocracia do ultrapentecostalismo, né, pastor? Que ultrapentecostalismo prega isso. Que a pessoa salva não pode ter erros nenhum, tem que ser aquela santificação radicalizada. Aí vai sair julgando todo mundo. Eu sou melhor do que tu, oro mais do que tu, você, né? Eu jejuo mais, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo, eu já li a Bíblia 200 vezes, você só leu uma, eu oro 8 horas por dia, você ora 10 minutos. Pessoas que fazem isso. Não, meus irmãos. Jesus não nos chamou para isso, porque isso também é errado. Aí entra o quê? Um pequeno orgulho. Aí um cobiça, o outro é orgulhoso. Um é isso, outro é aquilo. Sabe por quê? Porque nós somos humanos. Já dizia um famoso filósofo chamado Nietzsche: humano, demasiadamente humano. A nossa humanidade às vezes nos domina. Por isso que diariamente em Cristo Jesus precisamos nos tornar mais parecidos com Ele através do fruto do Espírito. Amém? Amém? Então, meus irmãos, algumas pessoas são assim. O seu coração vazio de verdade deseja ter mais para satisfazer o seu vazio existencial. É o vazio existencial às vezes. São como nuvens sem água, como verão sem calor, vazios de verdade, sem evangelhos no coração. Muitas vezes alguns se levantam, são pessoas muito vazias interiormente e querem olhar para o outro, quero ser melhor do que ele, quero isso, quero aquilo, sabe por quê? É o vazio existencial, é o reflexo do vazio existencial que a pessoa tem. Isso não é espiritual, isso é vazio existencial. Mas Jesus completa esse vazio existencial. Jesus pega os nossos vazios existenciais e nos completa com essa alegria profunda, com essa alegria maravilhosa. Versículo 3 para terminarmos. Pastor, eu tenho mais quantos minutinhos? Eu gosto de seguir bem o horário certinho. Mais 5? Então, eu gosto de seguir o horário certinho, irmãos. Eu não gosto de passar o horário. Muito certinho, é isso. Versículo 3. Todavia Nabote replicou ao rei Yahvé: me livre de te entregar a herança dos meus pais. Irmãos, às vezes é difícil manter a nossa vida espiritual quando as seduções do mundo batem a nossa porta. Porque isso é o mundo. Mas nós temos que nos manter firmes em Cristo Jesus. Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E quando é a obra do Senhor, significa, envolve tudo. Vir à igreja, sim, mas também ser a luz do mundo lá fora. Isso também é fazer a obra do Senhor. Que Deus nos dê graça necessária para resistir o dia a dia. Que Deus nos dê graça necessária para resistir os desafios da vida cristã. Romanos 8, versículo 17. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nabote nos ensina a guardarmos aquilo que o Senhor nos deu como uma pérola de grande valor, a herança que Cristo nos deu, a nossa salvação em Cristo Jesus. Assim como Nabote foi leal à sua herança, desta feita eu e você temos que ser leais ao Senhor. Ele faz parte de uma comunidade aqui como da Jubileu, leais ao Senhor e aos pastores locais, leais ao Senhor e às pessoas, coerência em todos os aspectos. Seja você alguém leal, nunca negocie os valores centrais da fé e jamais sucumba a nenhum tipo de sedução ou facilidades. Em suma,
Quanto mais cheios da palavra somos, mais leais nos tornamos e temos o nosso paradigma Cristo. Assim como Nabote foi incompreendido, muitas vezes eu e você somos incompreendidos, mas lembrando-nos que aqui nessa vida nós somos peregrinos e forasteiros. Muitos amigos irão recusar a nossa amizade, alguns serão esquecidos por parentes e familiares. Infelizmente, o mundo tenta investir diariamente, através do seu sistema de vida, contra nós, em todos os aspectos. Não que a vida é nós e eles, não é isso. É o estilo de vida. Nós temos que estar no mundo, mas influenciar, não ser influenciados. Nós temos que estar no mundo com a nossa influência em Cristo Jesus, as pessoas vão ter Cristo nessas vidas. Não ter o sentimento nós e eles, esse sentimento é errado. Mas ter o sentimento, estamos aqui para não negociar os nossos valores, mas também estamos aqui para influenciar as vidas. Amém, meus irmãos? Termina essa mensagem nos ensinando que a Bíblia nos ensina que devemos ser alegres, devemos ser confiantes nas promessas e preencher o nosso tempo com aquilo que nos dá esperança, em Cristo. Mesmo que venha todas as dificuldades e aflições, porque elas representam há muitas dificuldades e os desafios do dia a dia. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Assim como Nabote não negociou a sua vinha, eu e você não negociamos a nossa salvação e sabemos que essa salvação nos torna plenos satisfeitos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade, pastor José Pessoas Lino. Deus abençoe.